25 não, se for pensar nos chineses, é mais, é 125%. Olha, nada me tira da cabeça que o Trump é um negociador de mão cheia. Por que eu estou falando isso? Porque todo político, habitualmente, ele faz um pacote de maldades no primeiro ano. Isso é normal. Por quê? Porque todo político, quando ele faz as mudanças estruturais no primeiro ano, ele tem depois, no mínimo, 3 anos para poder reconstruir a imagem para tentar a reeleição. Se eu olho para o Trump, e olha, Trump é um cara que foi eleito, perdeu uma eleição e foi reeleito depois, eu vejo que o Trump, ele aprendeu com o primeiro governo e ele vem no segundo governo para poder executar o plano dele, qualquer que seja, no primeiro ano. Ele já começou desde o primeiro dia, até antes do primeiro dia, mas desde o primeiro dia, a assinar diversas e diversas novas leis, no caso não são leis, mas são alguns, como se fosse um decreto aqui no caso do Brasil, mas ele soltou muita coisa, principalmente falando de taxação para Deus e o mundo. Ele claramente falou, gente, parou, acabou a mamata, vocês mamavam aqui nos Estados Unidos, não vai ter mais isso, quer vender produto para cá? Paga imposto, porque quando eu mando produto para vocês, vocês me cobram imposto e eu finjo de bobo. Então ele, o que está falando para o mundo como um todo é, vamos equilibrar essa balança, porque você me cobra, mas eu não te cobro, vamos equilibrar. Mas o mais interessante é que de janeiro para cá ele jogou todos os impostos na rua e de janeiro para cá ele já está negociando um tanto de não imposto, o que mostra claramente que ele colocou bode na sala para depois tirar. Isso vale para a Europa, isso vale para o México, isso vale para o Canadá, isso talvez valha para o Brasil, mas não vale para a China, que na China ele está fazendo outra negociação. E é uma escalada de tarifa. Então as tarifas saíram de 0 para chega a 200 e quase 50%, dependendo do produto, dependendo do que está sendo feito. Essa escalada permitiu, de um lado, os dois países falarem, eu também subo, olha aqui, eu também vou fazer isso, mas nesse momento a China já falou, vamos sentar para conversar? Trump falou, vamos sentar para conversar, porque com certeza o que eles querem fazer é um novo equilíbrio. Hoje nenhum país consegue mais viver sem importação. Não existe nenhum país autossuficiente em 100% das coisas. Qualquer país que seja autossuficiente, ele é autossuficiente no básico, mas em qualquer tecnologia mais avançada ele depende de importação. Um Boeing, hoje a Boeing é a maior exportadora americana. Um Boeing, para ser construído, ele depende da Europa. Então não tem jeito de você fazer um avião que vai trazer dinheiro para os Estados Unidos sem considerar tudo que você vai importar. Então significa dizer que tudo que ele está fazendo vai impactar negativamente dentro do país dele. A importação de carro, mesmo os carros nacionais, tem aí alguma coisa como 30% de peças importadas. Se ele está fazendo isso tudo, ele está fazendo isso tudo de cabeça, ele está fazendo movimentos pensados, ele não está fazendo isso porque ele ficou nervoso e está fazendo. Ele pode parecer um cara durão, pode parecer um cara nervoso, mas ele é um empresário de sucesso que cresceu e quando ele faz qualquer coisa dessa, ele faz sabendo quais que são as consequências positivas ou negativas. Gosto do Trump? Não é a questão se eu gosto ou não gosto, porque não é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar depois do Trump, como é que o mundo vai estar. Se a gente for pensar, a taxação do carro chinês não começou com o Trump, começou com o Biden, que é, teoricamente, o adversário dele, o oposto. E ainda assim, o Biden fez 100% de taxa. O Trump colocou um pouquinho mais, mas não colocou 100%. Significa dizer que é uma postura americana versus o mundo, ou americana versus a China. É um país dominante trabalhando para não perder a hegemonia contra um outro país que deixou de ser um coadjuvante para poder ser uma força brigando pela hegemonia. Um dos dois países vai virar líder do mundo. Já teve isso no passado? Teve. Num certo momento, o Japão ameaçou os Estados Unidos, que se posicionaram, conseguiram controlar e hoje passaram pelo menos mais uns 20 anos como o país mais potente do mundo. O que vai acontecer com China e Estados Unidos? Eu não sei, não é essa a ideia do canal, saber e falar, mas uma coisa é importante. Quando a gente olha para isso tudo como marketing, a gente tem que entender que no nosso produto, no nosso mundinho, a gente não pode mudar o que o Trump vai fazer ou o que o Xiaoping vai fazer, mas
a gente pode fazer alguma coisa com as consequências daquilo que eles estão fazendo. A gente se adaptar com mais rapidez do que o concorrente sempre é a melhor solução. Então, como marketing, a única coisa que eu faço é olhar o que está acontecendo que eu não posso administrar, mas que vai ter consequência no meu mundo, naquilo que eu vendo, e administrar as consequências para poder ter certeza que a minha reação vai ser mais rápida e melhor do que o dos meus concorrentes. Aí eu ganho mercado.